Olha só, antes de resolver a questão, eu quero ensinar você a interpretar esse gráfico. Vou tentar fazer isso com as questões que vêm depois, tá certo? Então, esquece o enunciado. Primeiro que você tem que saber interpretar o gráfico. Então, antes de ler o enunciado, de saber o que as questões estão dizendo, eu quero mostrar para você o que está acontecendo, tá certo? Tá, essa reta deitada é a do tempo, ou seja, de acordo com os segundos vão passando, esse objeto ele vai mudando de posição, porque o S significa posição, tá certo? Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, você tem aqui uma estrada, certo? Aqui é o começo dessa estrada, a gente chama de marco zero, tá? Ou então a origem. Tá? Eu vou até colocar esse zero embaixo aqui. O que acontece? Daqui para frente, para o lado direito, eu tenho os valores positivos, tá certo? E aqui para trás eu tenho os valores negativos. Então, da direita do meu zero eu tenho os positivos, à esquerda do meu zero eu tenho os negativos. Então, aqui ó, é 1 metro positivo, aqui é 2 metros positivos, ou seja, 2 metros para frente. Digamos que aqui seja o menos 3, significa que 3 metros para trás do ponto inicial aqui, tá certo? Então, vamos analisar esse gráfico agora, tá? Então, vejamos. O que acontece? No tempo valendo zero, que é aqui a gente começa aqui, ó. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um carro, tá certo? Antes de eu observar esse carro, ele está onde? Bem aqui no 0 e no 5. Ó. O gráfico começa aqui, aí depois ele vai andando. Tá? Então, antes de eu analisar, já no tempo igual a 0, o meu carro já está na posição 5. Ok? Então, vamos imaginar que seja um carro. A questão não diz o que é, mas nós vamos supor que seja um carro. Ok? Então, aqui está o meu carro. O que ele fez antes, para onde ele foi, eu não faço ideia. A única coisa que eu sei é que o meu carro está aqui, ok? No exato momento que eu comecei a analisar ele. Os segundos vão passando e esse carro vai mudando de lugar. Então, vamos analisar essa mudança de lugar desse carro, ok? Pois bem, o que eu preciso que você saiba? Todas as vezes que a reta sobe, significa que o carro foi para frente. Todas as vezes que a reta está deitada, igual aqui, significa que o carro está parado. E todas as vezes que a reta deita, tá? Ela vai baixando, significa que ele está indo para trás. Ok? Então vamos lá. O meu carro, logo no início, ele estava aqui. Aí o tempo foi passando. Ó. Passou 1 segundo. 2 segundos depois, tá? Ele já está onde? Ele já está aqui, ó, no 10. Significa o quê? Que durante 2 segundos o meu carro foi andando para frente, tá certo? Ele foi andando para frente e aí nesses 2 segundos ele estava 5 metros à frente do começo da estrada, aí ele foi andando e agora ele está aqui. Então foi o que aconteceu daqui para cá, ok? Depois de 2 segundos, ele vai ficar um tempo parado. Ó. 2 segundos aí. 3, 4, 5. Então, dos 2 segundos até os 5 segundos, o carro não se mexeu. Consegue notar que ele está deitado aqui? Ó? Ele não subiu, significa que ele não foi para frente. E o gráfico não desceu, significa que ele não andou para trás. Então, ele ficou aí esses 3 segundos, né? Ó, 1, 2, 3 segundos parado. Ok? Depois desses 3 segundos, o gráfico desce. Significa que ele começou a andar para trás, tá certo? Então o carro vem, ele vai descendo, vai descendo. Depois, quando chegar aos 9 segundos, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui atrás, ó. Ele vai estar no menos 10, ok? Então aqui está o meu carro. Aqui está ele nos 5 segundos, tá certo? E agora, depois dos 5 segundos, ele começa a andar para trás. Aí lá vem meu carro, andando para trás, andando para trás. Antes de chegar lá embaixo, observe. Tá vendo aqui que ele chegou nos 7 segundos, ele está bem aqui em cima dessa reta deitada? Essa é a origem. Quando a questão pergunta para você qual é o momento em que ele passa pela origem, é no momento em que ele passa aqui, ó, no começo de tudo. Aqui é o começo da estrada. A estrada começa a ser contada daqui para frente.
Então ele veio andando para trás, veio andando para trás. Nos 7 segundos ele parou bem no começo da estrada, tá certo? Então imagine que isso aqui é uma BR e aqui para trás é uma rua normal. Uma rua normal que acaba entrando na BR, ok? Então depois de 7 segundos ele está aqui, ó, na origem, no começo da minha pista, tá certo? Só que ele continua andando para trás e nos 9 segundos ele vai estar onde? Ele vai estar no menos 10, ok? E aí, depois desses 9 segundos, ele começa a andar para frente, o gráfico sobe, tá certo? Então, ó, ele vai andando para frente e nos 13 segundos ele vai estar onde? De novo na origem. Lembra, toda vez que o gráfico passa em cima dessa reta deitada, significa que ele passou pela origem, que é aqui, ó, que é o começo de tudo. Aí ele vai continuar andando para frente e depois o gráfico já não me diz o que acontece com ele. Tá certo? Então, vamos analisar de novo nosso carro. Do comecinho, ele está aqui no 5. Nos próximos 2 segundos, do 0 ao 2, ele avança para frente no 10. Dos 2 segundos até os 5 segundos, ele ficou parado. Dos 5 segundos até o 9, ele foi andando para trás. Aí, quando chegou nos 7 segundos, ele passou aqui pelo 0, mas não encostou. Ele continuou seguindo para trás até chegar no menos 10. Depois dos 9 segundos, ele começou a andar para frente. Quando chegou nos 13 segundos, ele novamente passa pela origem e continuou andando para frente. E aí o gráfico já não diz mais o que acontece com ele. Bom, agora que a gente analisou o gráfico, vamos de fato resolver a questão, beleza? Vamos lá. O espaço de um ponto material varia no decurso do tempo de acordo com o gráfico a seguir, que é o gráfico abaixo, tá certo? Daqui a pouco eu mostro ele inteiro. Tá. Que significa o quê? Que quando ele diz que o espaço do material varia, significa o quê? O lugar onde ele está vai mudando de acordo com o tempo. Então vamos lá. Letra A. O espaço inicial do movimento. O que é o espaço inicial? No instante t igual a 0, onde é que o objeto estava? Ele estava aqui no 5, tá certo? O que aconteceu com ele antes, onde ele estava antes, não me importa. Quando eu comecei a analisar ele estava onde? No 5, tá certo? Se você lembrar do meu desenho, deixa eu fazer ele rapidinho de novo aqui. Aqui é a origem, tá? Quando eu comecei a observar o meu objeto, ele estava onde? Ele estava aqui no 5. Então, ele estava a 5 metros para frente do início da minha estrada, tá? Da minha referência, beleza? Então, aqui está o meu carrinho, tá? 5 unidades para frente. É essa a resposta. Então, no caso, a resposta da letra A, o espaço inicial, a gente vai colocar o quê? S igual a 5 metros, tá certo? Essa era a posição dele, S igual a 5 metros. Vamos para a letra B. O que acontece com o ponto material no intervalo de tempo de 2 a 5 segundos? Então, vamos lá. Aqui está os 2. Então, eu quero analisar o que está acontecendo aqui. Ó. Daqui, que é o 2, até o 5. Como o meu gráfico não subiu e nem desceu, significa que ele não foi nem para frente, nem para trás. Então, significa o quê? O que foi que aconteceu no intervalo de 2 segundos a 5 segundos? Aí você escreve, ele estava parado. Ele ficou parado durante esse tempo, tá certo? Estava parado. Escreva essa resposta aí, tá? C. Em que instante o móvel passa pela origem dos espaços? Bom, a origem ela é onde está o zero, que é aqui, ó, tá certo? Onde o S é igual a 0. Tudo que está aqui para cima significa que está para frente do zero. Tudo que está para baixo significa que está para trás do zero. E a origem? Bom, vamos analisar então. O meu carro, primeiro, ele saiu aqui do 5, que é o começo dele. Aí ele andou para frente até chegar no 10. Então ele veio até mais ou menos aqui, que é o número 10, ok? Aí depois ele ficou um tempinho parado, que é essa parte do gráfico. Aí ele começou a andar para trás. E aí quando chega nos 7 segundos, andando para trás, ele passou pela origem. Então a primeira resposta é tempo igual a 7 segundos. Aí depois que ele vem,
ele continua andando para trás. E aí ele vai andar até mais ou menos o menos 10. Depois que ele chega no menos 10, que é aqui, ele começa a andar para frente de novo. E aí o que acontece? Ele acaba passando pelo começo da estrada de novo. E quando é que ele passou? Nos 13 segundos. Então, quando o tempo for 7 segundos e o tempo for 13 segundos, significa que o quê? O carro está passando pela origem, que é aqui, o começo. Então, primeiro ele veio aqui, ó. Nos 7 segundos ele passou por aqui, ele estava andando para trás. Aí depois ele volta de novo e o tempo está passando. Aí quando deu 13 segundos, o que aconteceu? De novo ele passou pelo começo da minha estrada, tá certo? Então a resposta da letra C, tá certo? É tempo igual a 7 segundos. Então escreva aí T igual, deixa eu escrever aqui, igual a 7 segundos, que no caso é 7S. E T igual, escreva aí porque eu estou sem espaço aqui, T igual a 13S, que no caso é 13 segundos, ok? Então, quando é que ele passa pela origem? No tempo de 7 segundos e no tempo de 13 segundos, tá? Letra D, a velocidade escalar no instante 1,5 segundos. Vamos apagar isso aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Onde é que está 1 segundo e meio? 1 segundo e meio está entre 1 e entre o 2. Nesse instante aqui, qual é a velocidade desse carro? E o que é que você precisa entender? Cada uma dessas retas é uma velocidade. Ó. Essa aqui é uma velocidade. Aí ele mudou de velocidade, porque ele ficou parado. Aí depois ele muda de velocidade, porque ele começou a andar para trás. Depois ele muda de velocidade, porque ele começa a andar para frente. Então, o 1 segundo e meio faz parte desse detalhe aqui, ó, desse triângulozinho que nós estamos analisando aqui, tá certo? Então, deixa eu desenhar um triângulo aqui para poder ilustrar para você, certo? Tá difícil aqui. Deixa eu desenhar mesmo com a mão. Tá aqui, ó. Aqui é o meu triângulo, certo? Que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse triângulo aqui, ok? Esse aqui está mais bonito, mas é o mesmo triângulo. Quanto que vale a base desse triângulo aqui? Bom, a base desse triângulo vale 2. Ó. Do 0 até o 2, eu tenho 2 unidades. Então, aqui mede 2, certo? Qual é a altura desse triângulo aqui? Bom, a altura desse triângulo aqui é 5. Por quê? Do 5 até o 10, mede quanto? Mede 5, não é isso? Então, 5 aí, 6, 7, 8, 9, 10. Se conta 5 vezes. Então, o que acontece? O que isso significa? Significa que esse carro avançou 5 metros num tempo de 2 segundos, porque esse aqui é os metros, esse que está em pé, e esse que está deitado é os segundos. Então, como é que você acha a velocidade média desse carro, então, nesse momento aqui? Bom, você vai fazer velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Quanto é o ΔS? É quantos metros ele andou. Ele andou 5 metros para frente. Ó. Daqui para cá, ele foi do 5 para o 10. Então, ele andou 5 metros para frente. Dividido por tempo. Quanto tempo ele precisou para andar 5 metros para frente? Ele precisou de 2 segundos. Tá certo? Então, 5 dividido por 2 vai dar... Tá? Deixa eu apagar esse triângulo aqui. Opa, me confundi aqui. Beleza. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Qual é o padrão da velocidade? Metros por segundo. Ok? Meu lápis está horrível. Então, 2,5 metros por segundo. E se ele pedisse no 1,4? É a mesma coisa. Qualquer instante entre 0 e 2 é a mesma velocidade. Então, se ele pedisse a velocidade no 0,5, também seria 2,5, tá certo? E aí a gente poderia calcular a velocidade em qualquer um desses instantes aqui, mas ele me pediu especificamente do 0 até o 2. Então, você pega o triângulo, pega o de cima, divide pelo que está deitado, ok? E essa é a resposta da letra D.